então deixa eu dar as boas-vindas. Meu nome é Mônica, eu sou coordenadora de sustentabilidade aqui na FIA, no programa de gestão socioambiental, que é o Progesa. E hoje nós temos uma conversa muito bacana sobre economia circular com a nossa convidada Leia Maior, da Bayer. Eu já vou contar um pouco o currículo dela e o nosso professor Flávio. Mas antes de começar e ler um pouco o currículo de vocês, porque cada um de aqui tem um currículo grande, eu preciso consultar as bases aqui, sabe? Eu não sei tudo de cabeça, especialmente os professores, os currículos são enormes, os nossos convidados também. Mas, assim, dada a importância do tema, eu sempre fico muito feliz quando a FIA, né, dá essa oportunidade para a gente conversar com a nossa comunidade de uma forma geral e esclarecer um pouco as dúvidas que todo mundo tem. Acho que a gente está passando por uma fase agora onde, por fim, felizmente, a sustentabilidade está ocupando um espaço muito grande, um protagonismo importante nas empresas, os governos. Agora a gente tem a COP26 aí na esquina, né? Já está chegando, e está todo mundo se perguntando como que a gente vai avançar essa agenda, né, do desenvolvimento sustentável e se manter dentro dos limites estabelecidos pelo Acordo de Paris. E, claro, todo mundo está sempre pensando em mitigar impacto, efeitos, adaptação, mas, na verdade, uma das grandes alavancas que existem dentro dessa jornada é a mudança dos modelos de negócio, né? A mudança do sistema linear, né? Uma economia linear, uma economia circular, onde os resíduos são matéria-prima para outras funções e a gente gera valor em todas as etapas de produção e de consumo e tudo isso. Então, claro, é muito fácil falar, mas na prática a coisa é diferente, né? Assim, é muito mais difícil implementar, mas hoje a gente vai ouvir da Léa e do Flávio um pouco como é que as empresas estão fazendo isso e também quais são as oportunidades para o Brasil, porque o Brasil tem um papel importante, né, nessa jornada aí que a gente tem pela frente. Não é um país que mais polui, mas é um país que tem muitos recursos e é um país de muita criatividade, né? Então, no contexto global, existe muita oportunidade aqui para o Brasil para demonstrar, e a Léa vai contar um pouco da experiência dela. Então, quero dar as boas-vindas mais uma vez para a Léa e para o Flávio. A Léa, ela é vice-presidente de Health and Safety. É Health and Safety e Environment, é isso, Léa? Falei certo? Isso mesmo. Da Bayer para a América Latina. Ela é engenheira química e mestrado em engenharia ambiental. É uma executiva com muita experiência na área de meio ambiente, sustentabilidade, nos setores de alimentos, de bebidas, de healthcare e na indústria química. E ela dá aula em curso de pós-graduação na área de 15 anos. Quem fizer o nosso curso de economia circular vai conhecer um pouco mais da Léa também lá na frente, porque ela é sempre nossa convidada aqui. Então, a gente já conhece, os nossos alunos já conhecem a Léa, mas hoje vocês vão conhecer um pouco mais. E o Flávio, que vai conduzir esse diálogo com ela, é nosso professor aqui na FIA. Ele é engenheiro pela USP, engenheiro mecânico, mas também ele tem muitos anos de experiência na CETESB, né? Trabalhou na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, onde ele ocupou cargos na área de produção mais limpa, consumo e produção sustentáveis. E é nosso professor aqui nos nossos cursos da FIA, de economia circular, tanto nas pós-graduações que a gente tem, nos nossos cursos curtos. Então, ele é a nossa referência aqui em economia circular. Eu vou passar a palavra, então, para vocês. Eu não sei quem vai falar primeiro, acho que é o Flávio que vai começar com uma introdução, mas eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser essa conversa de hoje. Obrigada pela presença de vocês. Perfeito. Mônica, antes de mais nada, muito obrigado pela gentil apresentação. Desculpem a todas e todos aí os probleminhas técnicos. Queria agradecer aí por acompanharem nosso webinar. Queria também já desde o começo agradecer a Léa por ter aceito esse convite. Para nós é muito importante te ter aqui, Léa. Você sempre contribui bastante com a tua visão,
com a experiência que a Bayer tem feito em economia circular, e hoje não vai ser diferente, com certeza. Queria só lembrar, antes de qualquer coisa, que esse webinar também ele é uma iniciativa do Progesa, o Programa de Gestão Estratégica Socioambiental da FIA, e que o Progesa mantém vários cursos na área de sustentabilidade, inclusive um curso específico em economia circular, programado ainda para esse mês. Então eu vou aproveitar aqui, fazer um pouquinho de propaganda, deixar aqui no nosso chat o link para todos aqueles que tiverem interesse em acompanhar nossos cursos e conhecer um pouquinho mais de economia circular. Bem, a Mônica já fez a gentileza de me apresentar e a Leia, então vou pular essa parte e vou direto ao que nos interessa, que é falar um pouquinho dessa jornada de hoje sobre economia circular, um tema bastante novo, né, que vem ocupando aí a pauta de muitas empresas, governos, cidades, ONGs, tem bastante gente trabalhando em diversas áreas da sociedade com economia circular, e do ponto de vista empresarial a gente tem acompanhado diversas movimentações, vamos dizer assim, em relação à sustentabilidade, tentando encaixar algumas iniciativas já existentes e propor inovações, algumas até um pouco disruptivas, em relação ao que pode se chamar de uma economia circular. Então, antes de passar a palavra para a nossa convidada, a Leia, que vai falar um pouco da experiência da Bayer e do que ela tem visto lá dentro em relação à economia circular, eu queria rapidamente falar um pouquinho do conceito para aqueles que ainda não conhecem, sem fazer, claro, disso uma aula, mas pontuar um pouco o que é o conceito de economia circular para aqueles que ainda não conhecem. Né? Esse conceito, ele começou a ser aventado e ganhou espaço muito a partir do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, lá no começo dos anos 2010, né, então 2013, e a partir de então ele começou a ocupar a preocupação de empresários, e isso chegou inclusive ao Parlamento Europeu, que tem hoje aprovado uma estratégia de economia circular, com plano de ação, com meta. Quem tiver interesse, entra no site deles, é um portal muito bacana, tem muitas coisas que a Europa está se propondo a fazer, já com resultados concretos. Mas do ponto de vista conceitual, também sem entrar muito no detalhe para não ocupar nosso tempo com conceitos, é importante a gente pontuar que a economia circular ela surge de uma percepção de que vários problemas ambientais, hoje, atuais, contemporâneos, eles são fruto de uma característica que a Mônica já citou, que é um modelo que a gente poderia chamar de linear de produção e consumo, caracterizado por extrair recursos naturais, converter esses recursos em produtos, usar os produtos e descartar embalagens ou produtos ao final da sua vida útil. O que acontece é que isso tem vários impactos atrelados e, de uma certa forma bem genérica, a gente poderia dizer que representa um grande desperdício de recursos naturais, muitos deles, para não falar todos, considerados bastante escassos hoje em dia. Então, o que se propõe é uma transição para uma forma mais circular de atuação, que imite os ecossistemas, os sistemas naturais, onde a matéria circula entre os diversos organismos. Agora, isso não significa só aumentar a reciclagem, o reuso, né, os 3 R's que a gente está mais acostumado, mas tem muito a ver com mudar o mindset, mudar a forma de enxergar o próprio projeto de produto e, como a Mônica também já colocou, as formas de fazer negócio, de entregar valor para os clientes. E assim, de uma maneira muito objetiva, o que se costuma falar de uma definição, se é que a gente pode falar assim, da economia circular, é que ela seria uma estratégia da sustentabilidade que busca maximizar o valor dos recursos naturais. Ou seja, aquilo que você já extraiu de recurso ficar em uso pela sociedade pelo maior tempo e gerando o maior valor possível para as pessoas, para a sociedade e, por que não dizer, para as próprias empresas. Então, esse é um ponto muito importante, é um diferencial da economia circular, a ideia de valor. Ela está sempre presente nas discussões e ela realmente amplia um pouco esse escopo de atuação empresarial em busca de soluções que vão além de uma mera alternativa tecnológica, de um equipamento, de uma nova matéria-prima, enfim, de alguma composição diferente de um produto, mas também em pensar o relacionamento com o cliente como um ecossistema, a gente pode falar assim, de empresas interagem entre si para que as coisas aconteçam.
E aí, os exemplos vão muito além da reciclagem, né? A gente está falando de usar materiais de origem renovável, de aumentar a vida útil de produto, de fazer produtos que possam ser consertados e reparados. Estamos falando de remanufatura, mas também de algumas tendências mais contemporâneas de uma economia criativa, como, por exemplo, o compartilhamento de produtos. Será que eu preciso ter um carro só meu? Será que eu preciso ter um eletrodoméstico só meu? Ou eu posso compartilhar isso com os moradores do meu prédio ou com outras pessoas e assim gastar menos recursos para que todos tenham as suas necessidades satisfeitas? E esse é um ponto muito importante que está atrelado a trocar produto por serviço, a desmaterializar produtos, e aí cada empresa, claro, começa a buscar suas soluções. A gente percebe que essa transição ela acaba tendo vários aspectos. Eu não vou entrar aqui no detalhe, até para isso que a gente explora nos nossos cursos, mas muitas empresas e todo mundo já têm adotado estratégias específicas para a economia circular, inclusive desenvolvido planos de economia circular, né? Algumas empresas globais já estão olhando para isso e, claro, tentando enfrentar os diversos desafios que isso representa no dia a dia. É muito fácil aqui no webinar eu falar, façam isso, façam aquilo. Agora vocês que provavelmente estão aí nas empresas de vocês, no dia a dia, enfrentando dificuldades em colocar produto no mercado, em repensar embalagens, em achar prestador de serviço que te proporcione uma melhoria no gerenciamento de eventuais resíduos ou coisa que o valha, isso tudo é o foco do que hoje em dia as empresas têm enfrentado e claro, tem uma característica muito interessante da economia circular por trás disso, que é a particularização em função de cada lugar, de cada território. Então esse também é um outro desafio. Se na Europa muitas empresas já acham soluções, como a gente traz soluções equivalentes para o Brasil? Porque isso depende de existência de prestadores de serviço, de serviços de infraestrutura, de estímulos governamentais, como os tributários, enfim, de diversas condições de contorno, vamos chamar assim, né, usando um termo da engenharia, diversas situações que precisam acontecer para que, de fato, a economia circular prospere como uma estratégia empresarial. E aí, por isso mesmo, é que para esse webinar de hoje, a gente decidiu chamar uma pessoa, que ela que está à frente de uma grande operação, de uma grande empresa que atua em diversas áreas de negócio, em diversos países, globalmente, eu arriscaria dizer, e assim ela pode falar um pouco da experiência dela, do que ela tem visto como desafio, de como isso tem sido superado pela Bayer. Então, sem muita delonga, né, sem tomar tempo demais da nossa palestrante convidada aqui de hoje, eu passo a palavra para você, Leia. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Ela, que é vice-presidente de Health, Safety Environment da Bayer, certamente tem muito a nos ensinar e depois acho que a gente vai ter um tempinho aqui para um debate, para algumas perguntas que vocês também podem mandar pelo nosso chat. Eu vou tentar ir fazendo uma mediação aqui, Leia. Então, muito obrigado. Tá bom, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigada, Fábio. Obrigada mesmo. Primeiro, eu queria muito agradecer também pelo convite. Então, para mim é sempre um prazer estar com vocês. Eu tenho aqui alguns materiais, alguns slides, só para mostrar um pouquinho daquilo que a Bayer vem fazendo, mas eu também não queria me alongar muito naquilo que eu vou trazer, justamente para a gente poder ter mais tempo de conversar, que eu acho que a gente troca bastante experiência ouvindo as dúvidas de todo mundo. Eu vou aqui dividir minha tela, me avisem se vocês estiverem vendo, porque às vezes a gente tem problemas técnicos, mas só me confirmem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Já entrou, Leia, estamos vendo sim. Já entrou? Sim. Então, tá. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Deixa eu ver se vai funcionar. Vocês estão vendo a tela inteira? Ou só aquela telinha? Não, tela inteira. Pode seguir. Então, tá ótimo. Então, eu vou contar um pouco de quem é a Bayer, o que a gente vem fazendo, até mesmo de um ponto de vista mais abrangente em sustentabilidade. E depois eu vou contar um pouco sobre o que, como Bayer, a gente vem fazendo em termos de projetos voltados para a economia circular. Mas, antes de tudo, eu queria contar um pouco para vocês, como a Mônica já trouxe, né? Eu tenho 25 anos de experiência trabalhando com o meio ambiente, trabalhando com sustentabilidade, até em outras áreas mesmo dentro de multinacionais. Então, não é a primeira vez que eu trabalho com essa questão de economia circular, numa época em que a gente nem chamava isso de economia circular, e o Flávio deve lembrar disso, né? No momento em que a gente falava de otimização de processos, em que a gente falava de
nem gestão de resíduos sólidos, muito antes do que veio aqui para o Brasil, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas que os princípios são muito similares daqueles que a gente vinha trabalhando, com, obviamente, dificuldades muito maiores, e que hoje, graças a toda a disseminação do que a sociedade vem entendendo como necessário, das pressões mesmo que são feitas tanto pela sociedade, quanto pelos acionistas, como pela própria compreensão das empresas, do quão é importante a gente, de fato, entender o nosso papel dentro daqui do planeta, e de que a gente precisa, a gente tá falando de um sistema que é fechado, eu acho que a evolução foi muito grande. Então, eu acho assim, começar trazendo que, quando a gente fala hoje de economia circular, a economia circular já é um conceito que vem evolucionando ao longo do tempo, e que eu acho que hoje traz esse conceito muito mais próximo também do valor, como o Flávio você trouxe, né? E que eu acho que isso faz com que as organizações comecem a entender, de fato, menos aquele olhar picadinho ao pessoal de meio ambiente, aquele pessoal que faz só meio ambiente, que é só custo. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, era mais ou menos assim, né? Hoje em dia já se entende essa necessidade. E é isso que eu queria já trazer como uma boa notícia quando a gente fala de economia circular hoje. Está muito mais fácil a gente olhar para isso, está muito mais interessante a gente ver quantas pessoas trazem essas soluções criativas, né? Trazem essa necessidade, e o como que os negócios têm olhado para isso de uma outra forma também. Então, eu acho que a gente parte de um momento muito bom, como nós estamos hoje. Então, entrando um pouco na Bayer, mais especificamente, né, e contando aqui quem que somos nós, né, acho que todo mundo conhece muito mais a Bayer, aquela história, se a Bayer é bom, né, e a gente tem diversas marcas, na verdade, nós somos diversas divisões de negócios, então, provavelmente vocês já ouviram falar do Redoxon, já usaram, as mulheres, talvez tenham ouvido falar de Mirena, do Bepantol para o bebê, da aspirina, mas a gente também tem 3 divisões, além disso, né? Então, nós temos uma divisão que é a função de agricultura, que é Crop Science, que a gente tem aí a nossa grande missão é produzir alimentos com maior eficiência para o mundo. Temos a divisão de Pharma, onde a gente desenvolve os medicamentos de prevenção e cura de doenças, e a divisão de Consumer Health, que está muito mais focada no nosso autocuidado. Então, a diferença entre ambos são healthcare, quando a gente chama, né? A diferença entre farma e consumo, o consumer é aquela divisão que você pode chegar na farmácia, comprar um Redoxon e que você não precisa de prescrição médica. Nossa divisão de farma são aqueles medicamentos que precisam, de fato, de prescrição médica, e a gente trabalha em ambos. Quando a gente olha para a Bayer, né, como um todo, né, nessas 3 divisões, nós estamos aí presentes em 87 países, somos mais de 390 unidades, mais de 110 mil funcionários, e a gente é uma das empresas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento nessas 3 divisões, estamos falando de quase 5 bilhões de euros investidos ao ano aí em pesquisa e desenvolvimento. E quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento, não é só em pesquisa e desenvolvimento de produtos, a gente insere, eu já vou contar para vocês, pesquisas de produto com foco em como que a gente pode tornar esse produto mais sustentável, inclusive olhando já para aquilo que o Flávio acabou de trazer com relação a essa questão de circularidade de uma forma geral. Aqui no Brasil, trazendo aqui para a região, nós estamos em mais de 12 estados, somos mais de 30 unidades, dessas 3 divisões que eu acabei de mencionar para vocês, mais de 6 mil funcionários, e aqui até comentando um pouco da questão de sustentabilidade, mais a parte do S, né, do ESG, quando a gente está em momentos de pico, de safra, por exemplo, a gente chega a mais de 10 mil funcionários. Aí toda a questão de direitos humanos, a maneira como a gente realmente trata essas externalidades como toda a nossa responsabilidade, também é muito importante. Estamos falando aí de mais de 13 bilhões em vendas só aqui no Brasil também. A gente foi fundado lá em 1863 e nós estamos atuando aqui no Brasil. Esse ano a gente faz 125 anos de atuação aqui no Brasil. Então, esses 125 anos, inclusive, foram marcados aí pelo nosso novo hub de inovação, é o primeiro hub de inovação aqui da América Latina. Ele serve realmente como inovação aberta para a gente poder trabalhar de uma forma geral. A gente fica lá no Socorro. Agora, com essa pandemia, o nosso Life Hub está inativo, vamos dizer assim, mas a gente espera que assim que as condições epidemiológicas permitam, a gente comece a receber startups e que a gente possa cada vez mais ampliar essa nossa rede de contatos. E a gente tem uma série de projetos, incluindo projetos de economia circular através
desse nosso Live Hub aqui de São Paulo. E quando a gente olha para a sustentabilidade, né, na Bayer, eu acho que a gente tem aqui uma nova estratégia, e que eu não diria que é uma estratégia de sustentabilidade aqui para a Bayer. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. No final de 2019, a Bayer incorporou a Monsanto, né, em 2018, começou, e no final de 2019, depois de todas as análises daquilo que realmente fazia sentido para a Bayer, nós lançamos uma nova estratégia. Eu chamo de sustentabilidade, vocês já vão entender por quê. Primeiro, que sustentabilidade não é uma estratégia isolada dentro da Bayer. É uma estratégia de negócios, onde sustentabilidade é um dos nossos pilares. E eu acho que isso faz absolutamente toda a diferença, né? Porque quando a gente olha para a nossa visão, e tendo em consideração as 3 divisões que eu acabei de comentar com vocês, né? Nós temos uma visão de saúde para todos e fome para ninguém. Essa é a nossa visão do Grupo Bayer. E para a gente ter uma visão como essa, né, de fato, sustentabilidade tem que fazer parte de absolutamente tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Desde pesquisa e desenvolvimento, até a forma como a gente manufatura os nossos produtos, a forma como a gente faz todo o processo de logística, a forma como a gente lida com os nossos clientes e com os nossos fornecedores, através de muita parceria. E isso faz uma diferença muito grande, até mesmo na maneira como internamente a gente olha para isso, a cultura que a gente quer estabelecer. A gente tem valores específicos dentro da nossa cultura, que são valores para realmente inclusão e diversidade, olhar para a saúde. A gente tem, hoje, dentro da minha própria equipe, a gente tem uma pessoa que é dedicada para bem-estar e dedicada para a saúde mental, que é uma coisa que já existia, saúde integrada, antes da pandemia. Com a pandemia, a gente só realmente reforçou cada vez mais e entendeu a necessidade disso. Eu costumo dizer que, nesse momento de pandemia, falar de bem-estar, falar de saúde mental, não é simplesmente um programa, né? Eu acho que saúde mental e bem-estar passa a ser uma nova competência que a gente precisa aprender. Como é que a gente lida com isso, como a gente lida com os nossos funcionários, como que a gente lida com a comunidade ao redor de onde a gente está. A gente tem uma responsabilidade. E como Bayer, a gente olha a sustentabilidade dentro desse contexto como um todo. Então, é fazer aquilo que a gente sempre fez, é desenvolver produtos, é manufaturar os produtos, mas dentro de um novo paradigma. Não é uma área isolada de sustentabilidade ou de HSE, lá a gente tem tudo isso, porque é uma empresa muito grande, mas como que essas áreas, que são áreas facilitadoras dentro dos processos principais da empresa, atuam como agentes de mudança? E, ao mesmo tempo, as áreas responsáveis por produzir, por fazer a pesquisa, por entregar o produto, tomam para si a responsabilidade de olhar para aquilo que elas já faziam dentro desse paradigma de fazer diferente, de olhar para a circularidade, de olhar como que a gente cria novos negócios, de fato, dentro desse novo mundo onde a gente se encaixa hoje. E eu acho que a Bayer vem, nesses últimos 2 anos, avançou demais nesse sentido e muito rápido. A gente está falando só de 2 anos, né? Então, é muito satisfatório, eu confesso para vocês, estar dentro de uma empresa que realmente olha para isso como um valor e que vem dando resultados. Quando a gente olha para, e eu não vou entrar aqui no detalhe, tá? É só para trazer para vocês que a gente tem uma série de metas estabelecidas, tanto para a questão mais social, quanto para a questão ambiental, na redução do nosso ecological footprint. E aí, mais especificamente falando de economia circular, isso tem um fator muito importante para farm, para consumo, porque a gente está falando de pequenas embalagens, nós estamos falando de atingir o consumidor final. Então, como que a gente garante essa circularidade dessas embalagens que estão lá na casa de cada uma das pessoas, né? Como que a gente fala de logística reversa? Não tem como a gente falar de economia circular sem falar de logística reversa. E como que a gente cria esses mecanismos. Para a parte do agro, a gente já vem atuando nisso há muito tempo, desde lá final da década de 80 com o INPEV. Então, a gente olhou muito para esse modelo que já existia dentro da nossa divisão agrícola, e agora a gente olhando para as outras 2 divisões, como que a gente atua, e não só aqui no Brasil, né? Então, a responsabilidade toda, minha responsabilidade especificamente é a América Latina, mas isso é uma coisa que a gente interage demais com as outras regiões. Então, eu acho que isso também é muito legal, o olhar sinérgico que existe, porque o planeta é um só, né? Então, a gente aqui tem metas específicas para poder melhorar todo o nosso processo de economia circular, criar projetos, criar melhorias dentro da Bayer, né?
Especificamente aqui para o Brasil, a gente tem alguns projetos que estão acontecendo aqui nesse momento. Então, a gente tem tanto alguns projetos em conjunto com o próprio Impev, eu vou falar um pouquinho mais da semente tratada, que eu acho que é um case bem específico de economia circular que eu acho que vale a pena trazer. E a gente tem também, dentro de Consumer Health e Pharma, a gente está olhando muito claramente como que a gente trata justamente esses medicamentos que estão lá na casa do nosso consumidor final, aqueles medicamentos que não tem mais, que a data de validade já se foi, né, que antes eram completamente incinerados, como é que a gente pode fazer um uso melhor, separar essas embalagens, separar esses componentes para que a gente, de fato, possa olhar para cada um deles de uma forma diferente, e acho que esse é um ponto muito importante quando a gente olha para a economia circular, né? Eu dou aula em gestão de resíduos, como a Mônica comentou, há mais de 15 anos. E quando a gente falava de gestão de resíduos, e quando até hoje a gente fala, simplesmente olhar para aquilo que a Política Nacional de Resíduos hoje fala para nós, que você chega na tua casa, você divide em duas partes o teu resíduo seco, resíduo úmido, para dentro das nossas casas, de uma forma geral, isso é o que a gente consegue fazer hoje. Mas quando a gente está falando de grandes geradores, e é o nosso caso da Bayer, é o caso em grandes indústrias, nós temos condições de separar em muitos mais componentes esses resíduos. E isso é a chave para a gente falar de economia circular, uma vez que esse resíduo já foi gerado. Primeiro que o melhor resíduo é aquele que nunca foi gerado. Então, parte de economia circular é a gente olhar também para processos de otimização, para novos tipos de matéria-primas, para novas formas de trabalhar e de encontrar os nossos produtos, né? E quando a gente fala da Bayer especificamente, eu queria trazer um caso que a gente vem trabalhando e que eu acho que é muito interessante para a gente, pelo menos, começar a nossa discussão, e esse é meu último slide. E esse caso é sobre sementes tratadas. Eu acho que nem todo mundo sabe como funciona o processo de semente, mas a gente precisa tratar essa semente com produtos químicos para que essa semente, de fato, possa germinar lá no nosso agricultor. Então, ela é tratada com fungicidas e com outros tipos de produtos, mas quando você junta um monte dessa semente, que essa semente retorna, por exemplo, por questões de qualidade, essa semente é considerada hoje, pela nossa legislação, um resíduo perigoso. E aí, então, lá atrás, lá antes de 2014, a gente mandava essas sementes para, de fato, uma reciclagem, só que o grande problema é que não se fazia nenhum tipo de homologação, nenhuma avaliação de compliance nesse fornecedor, e o que aconteceu foi um problema gigantesco ambiental nessa empresa, e aí, então, a gente teve que deixar de mandar para lá, porque, como a gente conhece, legislação ambiental, todos nós temos responsabilidade solidária, e a gente tinha uma responsabilidade também quando nós identificamos que podia acontecer, de fato, alguma coisa mais efetiva, mesmo e mais grave, a gente deixou de mandar para lá, e a gente começou a trabalhar, a partir desse momento, uma parceria com outros fornecedores, para adequar esse fornecedor. E não é que ele estava inadequado porque ele queria estar inadequado, ou porque ele não sabia, ou porque ele não queria investir, ele simplesmente não sabia. E quando a gente fala de resíduos hoje em dia, e Flávio, você me corrija, ou Mônica, ou qualquer um de vocês também que tenha mais experiência, que é legal a discussão, a gente sabe que não existe muito uma profissionalização, muitas vezes, daquilo que pode existir muita boa vontade, mas existem uma série de legislações que se aplicam quando a gente fala de contaminação do solo, contaminação de água, emissão de efluentes, emissão de emissões atmosféricas, e isso tudo precisa ser considerado. Então, naquele momento, se deixou de mandar para lá, por uma questão de custo, o pessoal começou a mandar para aterro sanitário. Eu entrei na Bayer, na época ainda na Monsanto, no meio de 2015, e aí então a gente procurou aí sim fazer uma parceria com esse fornecedor, e que para mim isso é sustentabilidade. Não é a gente simplesmente ir lá e falar, fornecedor, você não serve, ou vamos apertar o fornecedor até não poder mais. É como que a gente, de fato, olha para essa cadeia de uma forma mais ampla, né? E como é que a gente trabalha em conjunto por um bem maior. E a gente foi desenvolvendo esse fornecedor em conjunto, trabalhando através de associações, até que o fornecedor se transformou de uma forma adequada para poder tratar não só os nossos resíduos, mas os resíduos também de das empresas que faziam esse tipo de geração, se tornou capaz, e hoje em dia a gente manda todos os nossos resíduos de sementes tratadas para essa empresa que faz álcool de cereais, que reinsere dentro de uma outra cadeia econômica, e isso não só trouxe para nós
uma série de savings do ponto de vista de gastos, né, que a gente, comparando, gastava antes, mas, inclusive, ela nos traz uma receita importante. Hoje a gente continua trabalhando em termos de melhoria contínua, não só com essa empresa, mas também avaliando que outras possibilidades a gente tem para poder, inclusive, sequestrar carbono, ou a gente manter o carbono no solo, porque hoje a Bayer, inclusive, lançou no mercado uma iniciativa que é uma iniciativa pioneira, que é o Carbono Bayer, onde os nossos clientes, aqueles clientes que quiserem, de fato, ter medidas que consigam ter práticas agrícolas de sequestro de carbono, a gente vai remunerar esses nossos clientes como um produto a mais que eles tenham, além das sementes deles, ser os carbono que eles tiverem, a gente também vai pagar por isso. Então, eu acho que é uma forma muito ampla da gente olhar, e é assim que a gente vem trabalhando na Bayer, olhando de fato para o negócio como um todo, mas entendendo que não é uma estratégia de sustentabilidade. O novo negócio do futuro precisa considerar a sustentabilidade, senão a gente não sobrevive, a gente quer ficar aí por mais 125 anos ou mais. Então, era isso que eu tinha. Acho que dá tempo ainda de conversar mais um pouquinho. Ainda tem mais um pouquinho. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade. Flávio, vocês têm mais alguma Léa. Muitíssimo obrigado pela tua fala. Assim, esse caso das sementes tratadas, eu acho que o pessoal pôde acompanhar. Ele é interessantíssimo, até porque a gente está falando aqui de uma escala muito grande, né, de produção. O Brasil é um país com uma vocação agrícola enorme. A gente tem, dentro da Bayer, uma área de negócios dedicada a crop science, né, que você apresentou, e a gente sabe que isso é um desenvolvimento importante para a solução daquela pessoa, daquele empresário do campo, vamos chamar assim. O pessoal do mundo agro precisa de soluções como essa, até porque a gente vê hoje, pelo menos quem trabalha com essa questão, para ficar no caso da logística reversa, o como é importante oferecer soluções nesse sentido. Tem um monte de perguntas aqui no chat, Léa, eu estou tentando dar uma lida aqui. Eu vou pedir que você tente responder de forma bem objetiva e eu vou começar pela mais polêmica, tá? Você vai me desculpar, mas eu vou já colocar você na fogueira aqui. Várias perguntas com relação às sementes transgênicas, né? O pessoal perguntando com essa transição, né, de Monsanto para Bayer, como fica a entrada dessa produção, né, significativa das sementes transgênicas dentro da estratégia de sustentabilidade da Bayer. Eu estou tentando ver outras que são similares, né? E aí o pessoal questionando como é que isso se encaixa, né, numa iniciativa de circularidade e mais ainda aqui na frente, porque isso, na verdade, também em relação a defensivos, a agroquímicos, agrotóxicos aqui, né? Se isso, como é que isso funciona dentro de uma estratégia de sustentabilidade, por exemplo, numa economia mais regenerativa. Então, só queria que você colocasse um pouco esse que a gente sabe que é um grande desafio para as empresas conciliar essas duas vertentes, né, Léa? Então, só para você já começar falando do mais polêmico aqui, que eu acho que é um assunto que sempre deve vir à tona quando a gente fala de sustentabilidade numa empresa que produz esses produtos, né? E eu acho muito legal a gente trazer, na realidade, essa discussão mesmo, né? E eu acho que estabelecer um diálogo, tirar mais dúvidas, inclusive, porque eu acho que é engraçado a gente olhar, assim, desse ponto de vista, porque parece assim, ou é transgênico ou é orgânico, ou usa defensivo ou não usa. Isto é sustentável, isso não é sustentável. Quando, na verdade, não é bem assim que a gente ou que a gente atua, até mesmo como Bayer. Bayer não é contra orgânicos, Bayer não é contra absolutamente nada disso. Na realidade, a gente tem até uma divisão de vegetais, onde a gente tem alguns produtos justamente que são utilizados por produtores que fazem produção de orgânicos, né? O que existe aqui, existe uma multidisciplinaridade de possibilidades quando a gente olha para sementes, quando a gente olha para a produção de alimentos no mundo. Quando a gente olha para a produção de alimentos no mundo, e a partir disso, eu acho que é o ponto inicial, né, da conversa, a gente vê uma série de demandas que vêm justamente a partir de uma migração muito de pessoas ainda para cidades, de uma avaliação de consumo de proteínas animais, mas de proteínas vegetais, que tem aumentado também bastante. E para que a gente possa dar conta dessa demanda toda, a gente precisa ter
todos esses processos coexistindo. Então, tanto a gente ter pequenos produtores, e a Bayer tem uma série de projetos com pequenos produtores, envolvendo agricultura regenerativa, inclusive. A gente tem uma série de projetos, por exemplo, que a gente chama de Bayer Forward Farming, onde a gente faz toda uma avaliação, inclusive em conjunto, que é uma fazenda completamente sustentável. Então, não existe ou um ou outro, é um e outro. Então, acho que isso é bastante importante da gente trazer. Um outro ponto com relação também à sustentabilidade, né, é que existem, por exemplo, quando a gente olhou, acho que eu mostrei ali para vocês em um dos slides, quando a gente mostra quais são as metas, uma das metas é a redução de 30% do impacto ambiental na cadeia como um todo agrícola. E quando a gente fala uma redução do impacto ambiental em toda a cadeia agrícola, nós também estamos falando de uma redução bastante importante com relação a defensivos agrícolas como um todo, né? Então, existe um indicador específico para medir como é que a gente vai fazer essa redução, mas é importante que, através de medidas que são adequadas do ponto de vista agronômico, a gente consegue reduzir os impactos ambientais, e inclusive com o uso aí indo para sementes transgênicas, né? As sementes transgênicas estão no mercado há 30 anos. E desde sempre, absolutamente todos os tipos de estudo que existem, não só no Brasil, como em todos os locais do mundo, mostram que as sementes transgênicas são seguras, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Quando a gente olha, inclusive, para impactos ambientais do ponto de vista geral, graças justamente ao uso de sementes transgênicas que trazem para nós uma melhor produtividade por hectare, a gente consegue usar muito menos terras. E em função da gente usar muito menos área plantada, a gente tem condições de regenerar essas áreas, de fato, com mata nativa, por exemplo. Se a gente estivesse usando outros tipos de sementes que antigamente usava, a gente não seria possível. Então, Flávio, desculpa, eu sei que é um tema enorme. Eu estou tentando resumir. É difícil atender o tempo, né? Mas eu me comprometo até trazer mais dados. Perfeito. Não, eu só queria, primeiro, Léa, queria agradecer você. Eu fiz isso de propósito, coloquei logo a primeira pergunta, a mais polêmica, para não dizer que a gente foge de um debate acalorado como esse. O tema é polêmico, mereceria aqui horas de discussão, até porque tem opiniões de todos os lados, mas achei muito interessante isso que você fala, da Bayer também apoiar uma transição. E aí tem uma pergunta aqui que eu só queria aproveitar para rapidinho pegar o gancho, depois a gente passar para outro tema, que a Cora está perguntando onde a gente pode achar informações sobre esses projetos com pequenos produtores. É interessante também pensar isso. É uma empresa que investe em fertilizantes, em agrotóxicos, em transgênicos, mas também apoia o outro lado para que, quem sabe, essa venha a ser um dia uma vertente predominante, né? Agora, existe algum lugar onde a gente pode conhecer esses projetos? Está à disposição do público? A gente tem sim. Eu acho que sim, de forma pública, se entrar no site da Bayer, lá dentro de sustentabilidade, tem um capítulo específico que está lá dedicado, que você pode entrar, tanto aqui para o Brasil, quanto para a América Latina, quanto no global. São vários links diferentes que estão trazendo uma série de detalhes. A gente tem o relatório de sustentabilidade, que é o relatório que é auditado por uma empresa externa, inclusive, e que ele é publicado anualmente. Lá também existem detalhes. Agora, pode entrar em contato, inclusive, com os nossos times de comunicação, para ter mais informações a respeito desses dados, para conhecer algo mais especificamente, olhar, por exemplo, dentro do Bayer Forward Farming, quais são essas iniciativas que existem dentro do Bayer Forward Farming também. Então, tem alguns sites públicos. Eu estou vendo aqui as perguntas multiplicarem, Léa. Eu estou um pouco ansioso em tentar fazer você responder mais algumas. Então, eu vou pular de tema, pessoal. Vocês me desculpem não cumprir toda a agenda dessas perguntas, mas eu acho que a Léa deu um caminho interessante também. Existem outras formas de comunicação com a Bayer. Se vocês tiverem interesse em mais detalhes sobre esse assunto, acho que elas podem ser acionadas. Tem uma questão muito importante aqui, quando a gente voltando para o tema bem economia circular, que tem duas perguntas que eu estou tentando juntar em relação à cadeia de suprimentos. Se vocês já têm tentado ou feito algum estudo de adaptação das cadeias de suprimento da Bayer, acredito que a gente está falando basicamente aqui de matéria-prima, talvez para embalagem, talvez para alguns produtos mesmos, e atrelado a isso, se vocês têm um mecanismo de avaliação de fornecedores que leve em conta atributos de sustentabilidade, especificamente de economia circular, porque a gente sabe que economia circular é algo de cadeia produtiva, não é apenas
uma questão pontual, né, de você fazer. Você tem que ter toda uma cadeia, né? Uhum, Então, o que a gente tem sim, então hoje a gente já tem uma avaliação e essa avaliação está se expandindo quando a gente olha para a cadeia como um todo. Então, falando de fornecedores, existe já um contrato específico que a gente faz, tanto com os nossos fornecedores em geral de matéria-prima, quanto também com o que a gente chama dos nossos growers, que são aqueles parceiros que fazem produção de semente, por exemplo, de milho, semente de soja para nós, com relação a temas específicos relacionados à sustentabilidade de uma forma geral, não só a economia circular. Então, a gente está falando de uma forma geral, o tipo de produção que existe, garantir se eles têm todo tipo de compliance, por exemplo, se tem um CAR, se eles têm todas as licenças dedicadas. A gente faz auditorias em fornecedores, a gente olha para esses fornecedores também do ponto de vista físico, se existe algum tipo de contaminação no solo, se existe algum ponto que pode nos causar preocupação. Em alguns casos, onde a gente enxerga que há uma possibilidade de parceria, a gente justamente oferece também uma possibilidade de quase que uma consultoria mesmo, para que eles possam ter melhores formas de gestão ambiental dentro dos sites deles. A mesma coisa a gente olha para clientes de uma forma geral. Existe um programa dentro do meu time especificamente, que a gente chama HSE Sem Fronteiras, né? Onde a gente dá consultorias para os clientes em diversos pontos, desde como obter uma licença, como fazer um programa relacionado ao meio ambiente, como fazer um programa de coleta seletiva, ou um programa até de economia circular. Então, a gente deixa pontos abertos de necessidades que os clientes têm para que a gente possa expandir cada vez mais essa cultura de uma forma geral. Legal, Léa. Eu acho que até o caso que você trouxe, né, das sementes tratadas é um exemplo disso. Era um fornecedor de uma solução. Vocês, nessa análise, perceberam esse problema de compliance que você mesma relatou e acredito que depois disso foi possível apoiá-lo e buscar uma melhoria, né? Então, bacana. É isso aí. Eu vou responder uma pergunta aqui, posso? A Márcia Claro. Letran. Márcia, aliás, boa noite, prazer te ver, viu, Márcia? Conheço a Márcia já de longa data, muito bom te ver aqui. Ela fez uma pergunta interessante sobre como é que as empresas sobrevivem, né, se você está falando em reduzir consumo. E isso, de fato, é um grande desafio da economia circular. Se eu vou vender, se eu for fazer, vamos pegar um caso simples, né? Eu vou fazer um produto que dura mais, que pode ser consertado. Eu vou vender menos, né? Porque não vai ficar trocando. Então tem que mudar uma lógica de sistema econômico. E esse é o desafio da economia circular para as grandes empresas. Como eu continuo a manter, ou eventualmente até a ampliar, a minha receita vendendo menos produtos? E aí tem várias soluções que vão desde vender outras coisas, como, por exemplo, você vender serviço, você vender peça de reposição, você vender outras coisas, até você não vender mais produto, você fazer leasing, você mudar a forma de entregar o produto para o teu cliente, né? Então tem várias alternativas e eu posso dizer do ponto de vista mais pragmático, operacional, viu, Márcia? Você está falando aqui, se o caso também não é tentar olhar o rejeito final, minimizar com tecnologia, sem dúvida, minimizar resíduo é uma prioridade zero, independente de ser uma lógica de 3R ou de economia circular, mas tem um outro ponto muito importante. A economia circular, ela gera empregos na cadeia da economia verde. Gera uma estação de desmontagem de eletroeletrônico ou de reciclagem, uma cooperativa de catadores, gera muito mais emprego do que um aterro. Então é importante a gente perceber que a troca de um modelo que vai simplesmente descartar algo por um modelo onde você vai recuperar o valor faz com que mais mão de obra seja necessária, mais postos de trabalho possam ser criados. Então tem todo um discurso, isso não sou eu que digo, são os estudos inclusive do Fórum Econômico de Davos, que colocam a importância da economia circular na geração de empregos no contexto europeu. Se vocês olharem a justificativa dos projetos de lei, todo o programa europeu de economia circular, uma das bases sobre a qual ele está edificado é a geração de empregos e a retomada de uma economia mais verde. Então é só uma palhinha aqui, só depois quem quiser a gente discute mais no nosso curso. Léa, eu vou tentar aqui também, estamos já quase aqui no final do nosso tempo, tentar falar de um outro assunto que é bem destacado, várias pessoas aqui comentaram, que é a embalagem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre design de embalagem e, especificamente, tem uma pergunta que eu vou tentar juntar, não sei se é muito próprio, se você quiser, você responde junto ou separado, que é sobre medicamento fracionado e passivo de embalagem de medicamentos. Então, assim, a gente sabe que, aí estamos falando mais do lado consumer health, pharma, né, de medicamentos usados, vencidos, né, que poderiam, talvez, ao serem fracionados,
terem menor perda, menor desperdício no usuário, mas também de o que as pessoas fazem com essas embalagens, se vocês têm projetos, estão perguntando aqui também com apoio a catadores, na verdade, assim, o que vocês têm pensado em relação a design de embalagens dos produtos da Bayer? Eu posso, sim, adiantar. Eu acho que eu comentei um pouco com vocês que a gente está com alguns projetos, né, aqui no Brasil, especificamente com relação ao design de embalagem, não só design de embalagens, né, uma forma geral, o que a gente está fazendo com relação à reciclagem. A primeira coisa que é importante, a gente vem trabalhando em conjunto com as associações, para a gente justamente poder ganhar volume, como é que vai ser, de fato, de forma bastante efetiva, essa logística reversa de medicamentos, porque esse é o primeiro ponto. Como é que a gente garante que esses medicamentos, essas embalagens, aquilo que está lá na casa do consumidor final, voltem de uma forma mais ampla para que a gente possa tratar. E nesse âmbito a gente tem tratado, em conjunto com as associações, como é que a gente garante esse processo de retorno. Uma vez que esse processo de retorno volte, o que a gente tem conversado muito internamente é quais são as possibilidades que existem de que, uma vez que isso esteja conosco, a gente possa separar cada um desses componentes e, de fato, dar a destinação efetivamente adequada para eles. Eu diria assim, não é que a gente não dá a destinação adequada hoje. Hoje tudo é mandado para incineração, a gente não tem separado. O nosso projeto é que a gente separe, que a gente ganhe valor para cada um desses componentes, e aí falar de associação de catadores é uma das coisas que vem como um dos elementos que a gente vem avaliando. E aí eu posso dizer para vocês, não especificamente da Bayer, mas uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando eu trabalhei na PepsiCo. E na PepsiCo a gente trabalhava muito justamente com essa questão de logística reversa, no nosso caso era embalagem plástica, tinha um volume de embalagem gigantesco, e a gente começou justamente com o processo de trabalho em conjunto com associações de catadores, que foi bem na época que a gente conseguiu até transformar, que a gente falava de catadores em agentes ambientais, que é como é o termo hoje que a gente usa, né? E que foi um sucesso. Eu acho que a gente teve tanto uma cadeia do ponto de vista ambiental mais adequada, como também uma inserção de pessoas na sociedade que estavam ali à margem da sociedade, de fato, para serem treinadas através de ONGs, de uma forma geral. Então, da mesma forma como lá atrás a gente viu que isso era um exemplo, a gente vem conversando dentro da Bayer para poder entender quais são as possibilidades existentes hoje dentro desse trabalho todo de recuperação dessas embalagens. Quando a gente olha para design de embalagens, aí é um outro tema específico, Flávio, a gente trabalha muito com um processo muito globalizado, né? Então, muitas das embalagens, inclusive, que a gente tem aqui, elas não são manufaturadas aqui. Muitos dos produtos, inclusive, de Consumer Health e Pharma que a gente consome no Brasil, não são nem mesmo manufaturados no Brasil. Aliás, a grande maioria deles não é no Brasil. Eles vêm do México e vêm da Argentina e da Guatemala, né? Em algumas partes até mesmo da Alemanha e de outros locais. Então, quando a gente fala de design de embalagens, a Bayer trabalha de uma forma muito globalizada. E aí a gente vem falando de redução de volume de embalagem, e isso não só dentro de farma e consumo, mas aí também dentro de Crop Science também. Um olhar mais específico dentro dos materiais que estão dentro dessas embalagens. Na Argentina, a gente acabou de lançar um projeto bem interessante nesse sentido também de embalagens, que são novos tipos de embalagem que a gente não conseguia reaproveitar e a gente agora tem reaproveitado as embalagens também. A mesma coisa referente a Big Bags, que a gente tem olhado para Big Bags, tanto do ponto de vista de aumentar a vida útil desses Big Bags, quando a gente olha para sementes, por exemplo, mas que outros tipos de materiais a gente podia ter como Big Bag dessas sementes. Por que não a gente ter algum tipo de material que seja biológico e consiga entrar dentro dos ciclos biológicos, quando a gente olha lá para aquele diagrama de borboleta, né? Então, são essas algumas das vertentes, Flávio, que a gente vem trabalhando. Legal, vou só fazer duas rápidas complementações sobre o teu caso, a tua resposta, né, Léo? Acho que tem dois pontos aí bem interessantes. O primeiro, só lembrar que em alguns casos, quando a gente fala de medicamentos e tal, existem questões ligadas à vigilância sanitária, algumas restrições que a gente tem que obedecer, e eu sei que às vezes não é tão fácil fazer o que a gente quer, né? Então a gente tem regulação em medicamentos que às vezes pode ser bastante pesada. E só uma brincadeira que eu tenho visto o pessoal fazer, principalmente no contexto europeu, em relação à embalagem, e eu tenho falado isso para os alunos, no nosso curso a gente discute um pouco no estudo de caso, que é a brincadeira seguinte:
Vamos parar de achar que a embalagem no consumidor, a embalagem do meu produto, é um problema que eu tenho que resolver. E vamos começar a ver essa embalagem como um ativo da minha empresa. Ela é minha, eu quero ela de volta. Por que não trazer ela de volta e ganhar com isso e ter um valor? É claro que tem um custo nessa logística, é claro que tem dificuldades, mas se a gente começar a olhar aquilo como um recurso natural, um potencial que pode ser recuperado e revalorizado, talvez a gente mude o mindset e passe a pensar a embalagem como um ativo da empresa que está na mão do meu cliente e que eu tenho que trazer de volta, e com isso talvez eu traga o próprio cliente para um novo momento de compra de produto, para um novo momento de relacionamento com a empresa. Então, é usar talvez a embalagem como um gancho de algo muito maior. Infelizmente, a gente está chegando aqui no nosso tempo, a gente acabou de bater a marca aqui do nosso timing, eu não vou poder, infelizmente, estender a sessão de hoje muito. Mas, Leia, eu tenho uma última pergunta que a Marcele fez aqui no outro fórum, eu estava olhando o bate-papo e tem o question and answer aqui do Zoom. Eu só queria te fazer essa pergunta porque eu achei ela bem interessante, né? Porque ela é uma pergunta mais corporativa, de estratégia empresarial. Como é que vocês, na Bayer, conseguem fazer com que a agenda da economia circular fosse multifuncional e saia da área de operações, que é onde a coisa geralmente acontece? Como é que vocês sobem o nível da discussão? Então, eu só queria que você comentasse isso estrategicamente como vice-presidente daqui da Bayer para a Latam, porque eu acho que essa é uma questão que talvez esteja na cabeça de muita gente. Eu acho que a primeira coisa é que, quando a gente designou que sustentabilidade era um pilar da estratégia de negócios, a gente fez com que todas as áreas começassem a, de fato, entender quais eram essas metas de sustentabilidade, e uma história que é do ser humano. O que eu tenho que ver com isso? Uma vez que você acaba transformando essa estratégia de sustentabilidade como parte daquilo que os mais de 110 mil funcionários têm que fazer, as pessoas vão começar a olhar aquelas estratégias, olhar aquelas metas e entender como que cada um pode, de fato, dar a sua contribuição. Então, o que a gente tem percebido é um movimento interno individualizado de funcionários que querem participar de comitês de sustentabilidade, de possibilidades diferentes de projetos, de olhar principalmente o pessoal do marketing. Você vê o pessoal da área de marketing, por exemplo, que naturalmente não pensaria nessa questão de operações, trazendo essas questões de embalagem. Por exemplo, quem está tocando, para vocês terem uma ideia, os projetos relacionados de pharma e de consumer health, não é a área de operações, é a área de marketing e de vendas. São eles, e eles levantaram a mão e pediram a nossa ajuda para tecnicamente ajudar a estruturar. Então, eu acho que isso mostra muito dessa nova maneira, como a gente fala, que eu tenho falado bastante, que é a mudança de paradigma. Então, primeira coisa, quando você tem uma estratégia de negócios que não é diferente da estratégia de sustentabilização, tem duas coisas separadas. Depois, a gente garante, através de uma governança interna, que isso realmente seja muito bem estruturado e muito bem amarrado. A gente tem uma série de comitês de sustentabilidade, eu estou em diversos comitês de sustentabilidade, tanto global quanto regional, de operações, de pesquisa e desenvolvimento, e outros onde a gente junta todos esses ao mesmo tempo, desde um ponto de vista mais estratégico até um ponto de vista mais tático, com acompanhamento de metas. Então, desde que a gente sabe quais são todos os projetos, como que eles impactam estrategicamente, a gente criou um preço interno de carbono para que todos os nossos projetos de CAPEX pudessem, de fato, ser competitivos, porque antes era uma coisa assim, esse projeto de sustentabilidade aqui, ele não me dá nenhum retorno, então ele não vai ser prioridade. A gente passou a associar um preço de carbono que traz esse olhar um pouco mais de negócio para dentro da Bayer. E aí, com essas medidas, a gente deixou de olhar isso só do ponto de vista mais tático e operacional e fez com que as pessoas pudessem olhar na cadeia de suprimentos, lá desde o antes até o depois, como que isso poderia atingir novos caminhos, diria assim. Então, acho que esses são alguns pontos, eu acho que talvez os principais. Realmente é um desafio corporativo, né? Mudar esse mindset, até porque a tendência e a tentação de resolver a coisa no miúdo ali em cada operação de cada unidade é muito grande, porque a pessoa às vezes está com um problema na mão ali querendo resolver, mas levando isso para um âmbito mais estratégico, mais corporativo, realmente muda o tom da conversa e a gente amplia as possibilidades de negócios e, claro, de forma de relacionamento com clientes. Gente, eu queria só aqui encerrar agradecendo mais uma vez a todos e todas.
Infelizmente, a gente não tem tempo aqui para ficar discutindo eternamente os assuntos, mas a gente fica à disposição para o que for preciso. A gente continua aqui trabalhando no tema, seguindo adiante. Aqueles que se interessarem, volta a destacar, temos nossos cursos aqui na FIA, onde todos esses assuntos são trabalhados com muito mais detalhes. Então, Leia, mais uma vez aí, obrigado pela sua gentileza em vir compartilhar essa experiência conosco, responder as perguntas dessa forma franca e aberta, que eu acho que faz muita diferença pessoal na tua atuação, aí por onde você passou. Eu te acompanho já faz o quê? Uns 20 anos, né, Leia? Então, já vi 20 você anos, em várias dessas etapas aí, e desejo muita sorte para você aqui. Obrigada. Então, gente, Obrigada. muito obrigado. Realmente, Obrigada, Flávio. temos pouco Você tempo. também. Mônica, por favor. Obrigada, Obrigado. Leia. Agradeço em nome da FIA e do Progesa pela participação e pela... Mas acho que o mais importante que ficou para todo mundo é a perspectiva de colaboração. Acho que a Leia colocou muito bem que sem uma colaboração realmente profunda, genuína, né, com muita coração e mente, né, uma coisa realmente bem estruturada, não tem como a gente avançar a agenda, né, na sustentabilidade e para o nosso planeta se manter, né? Assim, é uma questão de sobrevivência mesmo. Então, às vezes, tudo parece, às vezes, ter um lado meio controverso, né? Assim, quando a gente colabora realmente com honestidade, né? De uma forma genuína, a gente consegue avançar e aceitar os trade-offs, né? As coisas que a gente tem que... Às vezes, a gente realmente tem que aceitar que nem tudo é perfeito, mas para a gente caminhar, né, para um planeta com 9 bilhões de pessoas para alimentar, para cuidar da saúde, assim, a gente vai ter que aceitar e andar para frente, né? Então, casos como o que você contou são inspiradores, até para as pessoas que estão começando, né, que estão querendo entrar nessa área, que estão querendo se aprofundar e não sabem bem por onde começar, porque às vezes a pessoa acha que tem que ter um expertise profundo, mas como você colocou, é a colaboração que faz a máquina girar, né? Então, todo mundo tem que participar, de uma forma ou de outra, né? Por isso que é importante todo mundo estar em contato, aprender, né? Investir em si mesmo para poder contribuir para essa mudança, né? Obrigada, Leia. Exatamente. Imagina, obrigada a vocês. E obrigada, Flávia. Obrigada a vocês. Nos vemos e semana que vem. Fico à disposição para poder ter mais agradeço. conversas. Estou à disposição para tirar essas dúvidas todas que ainda estão aí. Ótimo. Perfeito, Leia. Quem obrigado. quiser pode entrar em contato com a gente. Eu coloquei o e-mail do Progesa ali. Quem quiser mais informação, a gente com certeza vai ter a Leia de novo aqui na FIA aqui com a gente. E é sempre um prazer escutar o que ela tem para contar, não só da Bayer, mas da vida, né, a experiência profissional dela, essa carreira super bacana. Então, se mantenham conectados com a gente que vai ter mais coisa. Isso aí. Obrigada, gente. E nos vemos semana que vem no curso, né, Mônica? Então, dia 24 começa o nosso curso. Isso aí. Ainda dá tempo de se inscrever. Legal, gente. Obrigado, então, gente. Boa noite a todas e todos. Até a próxima aí.